Alegria poder estar aqui com vocês novamente, retomando o nosso grupo de oração, né? Quem não me conhece, né? Tem 3 pessoas novas aqui. Eu sou Fabiana Dias, sou consagrada aqui da comunidade de Aliança Cristo Libertador. É uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Bom, hoje nós vamos começar o nosso seminário dos 7 mergulhos de Naamã, né? E vamos falar sobre algo que, assim, para muitos é desnecessário, para outros não tem valor e para outros simplesmente é só mais uma coisa. Nós vamos falar sobre a vida interior. Então são 7 quarta-feiras onde nós vamos trabalhar a cura da vida interior, a cura de dentro de mim, das minhas histórias, daquilo que eu preciso mexer. Você sabe que eu fiquei bom, enquanto eu estava pensando sobre essa pregação, na verdade antes, quando aqui em adoração o Senhor pediu para que nós fizéssemos os 7 mergulhos de Naamã. Interessante que há 1 ano atrás nós fizemos o nosso seminário dos Cerco de Jericó. E aí, 1 ano depois, nós estamos fazendo o seminário dos 7 mergulhos de Naamã, a vida interior, né? E aí, quando o Senhor me inspirou para que a gente fizesse isso, para que a gente trabalhasse isso, gente, eu queria pedir uma coisa para vocês. Por favor, guardem o celular. Muito obrigada. Para que a gente falasse sobre os mergulhos de Naamã, Jesus ele me incomodava com algo muito ruim. Antigamente, eu quando comecei na igreja, não tinha psicólogo, quase você não ouvia falar de psiquiatra. Eu tenho 49 anos, eu comecei na igreja, eu tinha 13. Nós não tínhamos nada de nenhuma facilidade, nem um Instagram onde eu pudesse buscar uma autoajuda rápida lá de segundos, porque afinal de contas a gente quer tudo muito rápido, a gente quer resolver as coisas da nossa vida muito rápida, né? E na minha época o Senhor começou a me fazer memória de quando eu comecei na igreja. Eu venho de uma história de vida muito complicada, com sérios problemas de abusos, de problemas de pai, de problemas de mãe, de morte, de uma série de situações difíceis. E eu aprendi que na igreja, nos retiros de cura interior, e retiro de cura interior, e retiros de autoconhecimentos, e retiro de cura interior, e ir no grupo de oração onde as pessoas colocavam a mão na minha cabeça e rezavam por mim, o Senhor fazia grandes milagres na minha vida. Um exemplo claro disso, que a maioria daqui já conhece, mas para quem não conhece, para quem vai ouvir isso aqui um dia, eu, Fabiana, recebi a graça da maternidade através de uma oração de cura interior. Eu não perdoava a minha mãe, passei por um processo muito difícil com a minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade, e aí eu passei por um processo de cura interior para descobrir que o motivo de eu não engravidar era porque eu não perdoava a minha mãe. Fiquei quase 1 ano indo toda semana mergulhar nas águas do Jordão para encontrar dentro de mim as respostas que eu precisava. Conhecer a minha mãe, conhecer a história de vida da minha mãe e conhecer quem eu era, para que Deus pudesse trabalhar dentro da minha vida. Quando eu fiz essa grande descoberta, foi revelado em oração. Olha, Fabiana, hoje, depois de quase 1 ano, o Senhor diz que você perdoou a sua mãe e por conta desse perdão, você vai gerar um filho e será um menino. 1 mês depois eu estava grávida do meu filho Tiago, que hoje está com 25 anos de idade. E isso aconteceu na minha vida várias vezes, não foi uma vez. Foram várias vezes, porque como eu disse, no meu tempo não tinha psicólogo, não tinha Instagram, não tinha soluções rápidas para os problemas difíceis. No meu tempo de mais jovem, eu precisava buscar no único lugar aonde eu receberia a cura que eu precisava, que era o quê? Eu só tinha ele. Eu não tinha mais nada. E aqui, aos pés da cruz do Senhor, eu recebi tudo, exatamente tudo o que eu precisava
para a minha vida, para a minha santificação, para o meu matrimônio, para eu gerar meus filhos, para eu me converter, para eu me consagrar, porque eu busquei no Senhor. Por que eu estou começando a falar isso para vocês? Porque eu percebo uma certa resistência de nós quando se fala para trabalhar sobre cura interior. Quando se fala para ser necessário com que eu olhe para dentro da minha vida e das minhas histórias e descubra dentro de mim de que eu não sou perfeita e de que os meus problemas não estão todos resolvidos. E aí eu pergunto para você, por que isso está acontecendo? Você já está pronto? Pergunta para o seu irmão do seu lado. Pergunta para ele se ele está pronto. Vai? Bora? Você já está pronto, querido? Bom, se eu identifico em mim de que eu não estou pronta, de que tem coisas na minha vida e na minha história que precisam ser olhadas, mexidas, trabalhadas, ordenadas, e que isso vai me dar trabalho, consequentemente, pô, Fabiana, nós estamos em 2025, terminando o ano. A gente vai ter que parar para chorar, para olhar para coisas que eu não quero olhar, porque dói, porque é um saco, porque dá trabalho, porque isso, porque aquilo. Isso quer dizer o quê? Quais são as consequências de pessoas que têm dificuldades de parar para olhar para dentro do seu interior e permitir com que Deus faça a obra que Ele precisa fazer? Uma vida infértil, uma vocação fraca e infrutífera, relacionamentos matrimoniais infantilizados, estruturas fracas de pessoas, de homens e mulheres que são incapazes de suportar qualquer tipo de dor e sofrimento. Ele resolveu o problema na guerra da Síria, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele tinha sua posição, tinha seu emprego, tinha seu salário, ele era maravilhoso. Por fora, sabe aquela pessoa que você olha e você fala, puxa, eu admiro essa pessoa, porque olha, é forte, é resistente, é batalhador, resolve todos os problemas da vida. E sabe essa pessoa assim que a gente tem? Interessante que no texto, no final do versículo, tem uma vírgula e fala assim, mas, uma conjugação verbal, mas ele era leproso. Interessante isso porque ele era tudo isso sim. Ele tinha toda uma estrutura sim, de ser forte, de ser guerreiro, de ser generoso, de ser, conquista todas as terras, resolve todos os problemas. Um homem admirado, super bem sucedido. Mas ele trazia uma lepra dentro do seu coração. Ele trazia uma doença. Naquele tempo, a lepra, o que a lepra significava? Para a Bíblia, e significa até hoje. A lepra, ela é uma questão espiritual, esqueci a palavra agora. É como se você estivesse doente espiritualmente falando. Como se você trouxesse dentro de você algo espiritual que não te deixa ser uma pessoa 100% curada. Então aquilo te adoece, aquilo te leva mesmo a aparecer. E além de tudo, o leproso era aquele que ninguém queria estar perto. O leproso era aquele que estava longe. O leproso era aquele que ninguém encostava. O leproso era aquele que passava bem longe. Mas olha como é contraditório, porque se por um lado ele era incrível, e resolvia todos os problemas, por outro lado, ele era alguém que não era aceito no meio em que ele vivia, porque afinal de contas ele era doente. Mas um dia, chegou uma mulher na casa dele, que foi ajudar a família, e falou para a esposa dele, olha, se você pedir para que ele vá até o meu reino, ele vai encontrar um profeta naquela cidade, e lá ele vai ser curado. Nossa, ele mais do que depressa foi ao seu rei, pediram, escreveram uma carta e ajuntaram dinheiro. Não, agora eu vou. Subiu no cavalo dele e foi embora na certeza absoluta que ele iria comprar a liberdade dele, que ele iria comprar a cura dele. E lá ele encontrou. Só que chegou lá, o rei falou, eu? Mas quem sou eu para poder sarar a sua ferida? Quem sou eu para poder te curar? Eliseu aparece e fala, espera aí que eu vou mostrar para este homem quem é o Senhor. Só que interessante que Eliseu não quis olhar para ele.
Eliseu não olhou para ele, é como se eu estivesse aqui e Naamã estivesse lá do outro lado e ele não me enxergasse. E daqui eu grito assim, olha, Naamã, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e depois você volta. O que aconteceu com o soberbo de Naamã? Porque Naamã era soberbo. Afinal de contas, ele sabia tudo, ele era inteligentíssimo, ele tinha todos os conhecimentos, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha tudo sob controle. Quando ele ouviu isso, que ele não foi nem recebido, ele falou, mas como assim? Eliseu não me recebe, Eliseu não olhou para mim, Eliseu não quis nem receber o meu dinheiro, não quis receber a carta do meu rei, e como ele de longe, ele grita para mim e fala, vai lá no Rio Jordão e pula 7 vezes. Eu podia ter feito isso lá onde eu moro, e ele começou com uma reclamação sem fim. Não sei se vocês conseguem identificar, mas quantos de nós também não somos assim? Nós vivemos de uma aparência de pessoas extremamente resolvidas, nós vivemos uma aparência de pessoas que não têm nada a esconder, nós vivemos uma aparência de pessoas fortes, mas temos uma lepra. E às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, como colocou na vida dele, que falou para ele assim, olha então, vai lá naquela igreja, que lá vai ter uma pessoa que vai rezar por você, e aí o Senhor vai te curar. E aí a gente acha, porque eu sou soberba, porque eu não quero me rebaixar, porque eu não quero mostrar para as pessoas que estão comigo, porque eu não quero mostrar para Deus de que eu trago comigo uma lepra, eu começo a reclamar porque eu acho que eu tenho o direito de comprar tudo das pessoas. Eu encontro nas pessoas o quê? A resposta que eu quero ouvir. Então, Naamã, ele chegava com o dinheiro dele e ele falava assim, bom, então, Sueli, dá minha cura aí, por favor. Pode me dar cura. A Sueli responde para mim, não, mas não sou eu, não. Aí vem Eliseu. Eliseu grita comigo lá de longe, me despreza. Mas por que ele me despreza? Poxa, eu sou tão bom, eu sou tão importante, eu sou tão inteligente, eu sou tão incrível. Por que ele nem olha na minha cara? Por que ele não me recebe? Eu não vou mergulhar. Aí entra o quê? A desobediência. Quando eu teimo demais com as coisas, achando que eu sou a dona da razão, que eu sei de tudo, que eu sei as respostas para todos os problemas da humanidade, que eu não preciso de ajuda, que eu não preciso de conselho, porque, poxa, eu vou pedir conselho para o Ariderso? Meu Deus, quem é o Ariderso para me dar um conselho? Eu vou pedir um conselho para a Luísa, que acabou de chegar na comunidade? Mas jamais. Quem é ela para me dar um conselho? Quando eu me coloco superior aos outros, a graça de Deus não chega até nós. Então o Senhor, ele fez um trabalho com Naamã de caminho de descida. E aí, enquanto ele reclamava, porque afinal de contas ele era inteligente e ele não foi recebido com as poupas que ele queria ser recebido, um servo dele fala assim, Naamã, para de reclamar, amado. Para de reclamar. Vai fazer o que estão te pedindo. Vai fazer o que o seu orientador pessoal falou para você fazer. Vai fazer o que o padre pediu para você fazer. Para de reclamar. Naamã, no meio do estresse, tá bom, eu vou. E vai. Mesmo reclamando, mesmo sendo desobediente, ele foi fazer o que ele foi orientado. E lá ele mergulhou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada mergulho que Naamã fazia era uma máscara que caía. Amém? Cada mergulho de Naamã, cada descida naquela água, era uma máscara que caía. E até que chegou na 7ª, e Jesus falou para ele, o Espírito falou para ele, você não precisa de cura?
Tem certeza que você não precisa de cura? Você tem certeza que dentro de você está tudo muito bem resolvido? Você tem certeza que você vai continuar em cima desse palanque com cara de uma pessoa super bem resolvida, feliz e contente, sendo que dentro de você está tudo uma porcaria? De quem você quer esconder quem você é? Então isso você imagina a cada mergulho, porque o Senhor falava para mim, Fabiana, cada mergulho que ele fazia era a máscara que caía e algo Deus revelava para ele, a cada mergulho, até que chegou num ponto aonde já não tinha mais o que misturar. Eu fiquei imaginando nós mulheres, por exemplo, né? Porque Deus, quando Ele quer tirar as nossas máscaras, imagina, eu tô maquiada, tô com o cabelinho aqui ajeitado. Se me arruma um lugar para eu começar a melhorar, mergulhar, o que vai acontecer comigo? A maquiagem vai manchar, o cabelo vai murchar, a roupa vai grudar no meu corpo, as imperfeições vão começar a aparecer, né? As manchas na cara. Aí eu vou começar a chorar, porque eu vou estar com frio. E aí o que acontece comigo? Eu começo a ter que mostrar para as pessoas, para mim e para Deus, de que eu não sou perfeita. Será que a nossa falta de desejo de viver os 7 mergulhos de Naamã, de entrar na nossa vida interior e perceber de que eu preciso deixar quebrar a minha soberba, de me achar melhor, de achar que eu sei mais do que Deus? Não é o que está acabando comigo? Não é o que está acabando com a tua família? Não é o que está acabando com a tua vocação? Não é porque a gente está teimando em permanecer num lugar que não é mais. Porque o Senhor já deu a orientação. Vai, Fabiana. Vai e mergulha 7 vezes. Cai as suas máscaras. Apareça as manchas no seu rosto. Desmancha o seu cabelo. Chora, esperneia. Mas para de ficar se segurando numa posição que não é real. E aí ele fez tudo isso. O que aconteceu? No 7º mergulho, quando ele se levanta e que ele sai todo molhado, ele começa a caminhar de retorno para onde ele deveria estar. Ele foi curado, transformado e mais do que isso, ele aprendeu que as respostas que ele precisa, a graça que ele espera, a solução dos problemas que ele está esperando, está em mergulhar nas águas profundas da minha intimidade e do meu coração. Não existe vida cristã, não existe vocação forte, não existe santidade de vida, não existe soluções para o seu problema, se você não se permitir adentrar na intimidade de Deus e mostrar para Deus quem você é. Quem você é. Até quando nós vamos se esconder atrás de uma máscara? Atrás de uma maquiagem? Atrás de um cabelo bem arrumado, atrás de uma aparência de perfeição que eu não tenho. Então, este primeiro mergulho de Naamã, o Senhor ele pede para nós, para que a gente reconheça em nós quem nós somos. Porque, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua verdade. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você sente. Deus sabe. Quais são suas dores? Quais são as suas insatisfações? Quais são suas desconfianças? Ali, a Betinha colocou ali. Quais são os perdões que eu preciso dar? Por que eu não confio? Deus sabe. Deus sabe também que você e eu, muitas vezes, queremos saber mais do que Deus, porque Deus está falando para nós, em nome do Padre, em nome do orientador espiritual, em nome do presidente da República, por pior que seja, porque Deus fala com tudo, em todos, a qualquer hora. Deus está falando no outdoor, Deus está falando no Instagram, ali, né, o lugar onde a gente quer resposta para os problemas da nossa vida. Deus, ele fala em tudo. Ei, para de se esconder. Para de brincar com a vida, com a tua salvação, com a tua santificação, porque o que vai salvar eu e você é o nosso encontro pessoal com Deus.
O mergulho de Naamã é reconhecer o quão miserável eu sou e o quanto eu preciso de Deus. Eu, Fabiana, preciso de Deus. Eu não preciso de mim. Eu não preciso das minhas opiniões. Eu não preciso dos meus desejos. Eu não preciso das minhas razões. Eu preciso de Deus. Sabe que eu sou terapeuta, né, para quem não me conhece. E uma das coisas que eu mais ouço todos os dias, quando eu atendo as pessoas, que eu gosto sempre de fazer uma pergunta para as pessoas. Quem é você? Quem é você? Conta um pouco para mim, quem é você? Olha que já passou muita gente por mim, porque antes de eu ser terapeuta, eu sou orientador espiritual, formador, então eu atendo muita gente há muitos anos, muitos anos. E todas as vezes que eu pergunto e perguntava para as pessoas, você conta nos dedos quem sabia quem era. Você conta nos dedos as pessoas que sabiam enumerar quais são as suas dores. Você conta nos dedos as pessoas que sabem olhar para você e falar assim, olha, Fabiana, o meu problema é que eu tenho inveja. O meu problema é porque eu tenho raiva de Deus. O meu problema é porque eu sou viciada em droga, em masturbação, As pessoas não sabem. As pessoas não sabem mais quem elas são. As pessoas não se conhecem mais. As pessoas mal sabem o nome delas. De 100%, 90% das pessoas com que eu falo, elas não sabem mais quem são. E aí a pergunta que fica, será que nós vamos continuar assim? No superficial sempre? No raso sempre? Será que a gente nunca vai ter coragem de querer e aceitar, abaixar a guarda e se submeter aos mergulhos? E se submeter à vida interior? E ter que admitir os meus fracassos, os meus erros, as minhas dores, as lepras que me fazem ficar longe de Deus? Até quando nós vamos ficar vivendo um cristianismo falso, minha gente? Sabe que para nós, dentro do carisma Cristo Libertador, o Senhor falava para mim, uma vez, eu tive num retiro em maio, e eu falava assim, Jesus, fala comigo, fala o que é o carisma Cristo Libertador, qual que é a maior força que esse carisma tem, para que ele nasceu, para que ele serve, porque uma coisa eu sei, Jesus, ele salvou a minha vida, ele me salvou de mim mesmo, mas o que é o carisma Cristo Libertador? E Jesus falou para mim assim, ele me deu a frase do carisma, ser sinal da verdade, da liberdade do Cristo, em todas as realidades de escravidão humana. E aí Jesus me fez uma pergunta, Fabiana, aonde começa a realidade de escravidão humana, se não no coração das pessoas? O carisma Cristo Libertador, ele existe para entrar dentro das escravidões interiores e nos libertar. Se o carisma Cristo Libertador não liberta mim mesmo, de mim mesmo e dos meus pecados, ele não está fazendo o efeito que ele nasceu para fazer. Mas por que ele não faz? Porque ele não tem poder? Ou porque eu acho que eu sou maior, inclusive, do carisma que eu digo carregar? As pessoas que vêm até nós, que estiveram, por exemplo, semana passada aqui, louvado seja Deus que vocês voltaram. Vocês experimentaram da força, do carisma Cristo Libertador na vida de vocês aquele dia. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque o carisma Cristo Libertador, ele nasceu justamente para trazer essa liberdade interior que a gente busca e a gente não acha. E não vai achar.
É por isso que a gente tem que viver esses 7 dias, essas 7 quarta-feiras que nós vamos ter do mergulho de Naamã, com bastante profundidade, com bastante oração, buscar conhecer o que é o mergulho de Naamã, o que Deus quer falar comigo, aonde eu preciso descer, quais dos mergulhos, ou em todos os mergulhos, Senhor, eu não vou sair deste seminário, do mergulho de Naamã, da mesma forma que eu cheguei. Eu não vou, porque não tem uma pessoa que não entre na realidade de Deus, que não entre na intimidade de Deus, através de um carisma que saia da mesma forma. Não tem, isso não existe. Porque se eu não me permito viver e ser curada, eu estou tirando de Deus o poder que é dele. Então é preciso que a gente viva esses dias com alegria, com o desejo, com vontade, mesmo sem entender, que a gente saia da superficialidade. Saia da superficialidade, porque de novo, gente, eu, Fabiana, eu tenho muitos testemunhos, não de terapias que eu fiz, mas de cura interiores que eu vivi. E aqui eu não digo que a terapia não é importante, porque tem coisas, ainda mais na realidade de escravidão humana que nós vivemos hoje, que é preciso ajudar o outro a olhar para dentro de si e se entender. Mas tudo isso é o quê? Consequência de uma falta de espiritualidade que nós perdemos no caminho. Então, que o Senhor possa mesmo nessa noite, na verdade não é o Senhor, né? Que eu e você possamos reconhecer de que eu carrego uma lepra. E que eu posso desarmar. E que eu posso chorar. E que eu posso me render. E que eu posso deitar no chão, na hora que a gente expor Jesus ali, e me derramar nos pés de Jesus, falar: Jesus, quebra a minha soberba, quebra o meu orgulho. Eu não quero mais ser assim. Quebra, Senhor, tira de mim tudo aquilo que me afasta daquilo que é teu, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deus trabalha na verdade, gente. Deus trabalha na verdade. Pare de mentir para Deus. Para. O mergulho de Naamã é isso. Pare de mentir. De fazer de conta que está tudo certo, que está tudo bem, sendo que na verdade não está. Para. E ele faz isso por quê? Porque ele não me ama? Muito pelo contrário. O Senhor está dando para nós uma ótima oportunidade, a oportunidade de fecharmos o ano curados, libertos das nossas dores, das nossas lepras, das nossas mágoas, dos nossos rancores, da nossa depressão. Eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei o que você traz, eu não sei qual é a verdade do seu coração, mas uma coisa é certa: Deus sabe. Deus, Ele sabe. Então que a gente possa mesmo viver esses dias, que a gente possa se animar com esses dias, que a gente possa ver um cuidado de Deus com a sua vida nesse dia. Não é sobre o todo, é sobre você. Não é sobre o grupo, é sobre você. Que Ele viria aqui e faria o que Ele precisa fazer só por você. Então que a gente possa trazer isso muito firme no nosso coração agora. Feche seus olhos um minutinho, enquanto a gente vai expor Jesus. Diminui a luz lá e desce.